o laringoscópio. Sim? Professor, existe diferença de sedação com bloqueio neuromuscular? Tem. O bloqueio neuromuscular, ele é feito por uma medicação chamada de curare, né? Alguns médicos, quando vão fazer a intubação, usa somente a sedação e outros usam um medicamento sedativo mais uma medicação curarizante. A medicação curarizante, ela é usada para gerar o bloqueio da placa motora. Então, aquele negócio que eu chamei de tônus agora há pouco, né? Eu falava, olha, tem a chegada de uma inervação, né, um estímulo nervoso mínimo sobre o músculo. Isso mesmo que eu não queira, vai estar chegando sempre. Então, isso gera um tônus para o músculo, né, um nível de excitação. Quando você faz uma curare, você bloqueia esse contato do sistema nervoso com o músculo. Então, significa que aquele tônus, ele é cessado. A musculatura entra num relaxamento pleno. O que acontece? Aquela musculatura lá do cricoaritenoide lateral e os aritenoídeos oblíquo e transverso, que mantinham as pregas aproximadas, não é? Com a curare, eles relaxam. E aí as pregas ficam mais abertas, para você, então, conseguir uma intubação melhor. Ok? Então, alguns médicos utilizam desse tipo de medicação para poder facilitar a passagem do tubo pela rima da glote. Outros só fazem a sedação. Quando você faz a sedação, o tônus da musculatura não é perdido, né? E aí você continua com ela fechada. O que é feito? Você localiza a rima que está fechadinha, né? Aguarda alguns segundos. Como ele está sem respirar, o nível de CO2 começa a aumentar muito e os níveis de oxigênio começam a baixar. Isso vai fazendo com que o sistema nervoso central seja estimulado. Vai chegar o momento que os estímulos pelos gases é tão forte que ele dá uma pequena superação ao bloqueio feito pela medicação. E aí o cricoaritenoide posterior faz uma pequena contraçãozinha. Aí a prega abre, aí ele introduz a cânula. Tudo bem? Então você pode fazer dos dois jeitos. Quando vocês estiverem fazendo um estágio, alguma coisa, talvez vocês vejam médicos fazendo a intubação somente com a sedação e outros usando tanto a sedação quanto o bloqueio neuromuscular, que é o curare, né, que é o curarizante. Tudo bem? É muito importante essa pergunta dela, é o seguinte, quando você aplica um curarizante, né, uma curare no paciente, você bloqueia a ação do sistema nervoso em relação ao músculo. Então, mesmo que você queira fazer uma contração, você não consegue. O curare, ele não afeta o nível de consciência. Ele só afeta a musculatura. Então, não pode ser feito o curare sem antes ter sedado. Porque senão isso vai causar uma sensação de desespero no paciente muito grande. Imagina você querendo mover alguma coisa e não conseguindo, né? Então, é necessário que os dois sejam feitos juntos, que tenha o sedativo também acontecendo, nunca só o bloqueio neuromuscular, ok? Deu para compreender? Sim, obrigada. Agora, olha só, agora a gente vai começar então a falar da traqueia, né? Passamos por essa parte da laringe, que embora pequenina, né, uma região bem pequena ali, com detalhes bem pequenos, tem uma importância muito grande dentro daquilo que nós conversamos. A traqueia, ela é uma estrutura longa, né, um tubo músculo membranáceo, né, com anéis cartilaginosos, dando estrutura para esse tubo, tá vendo? Ó? É interessante que a gente observe o seguinte, que embora a gente utilize o termo anel, né, anéis traqueais, anéis cartilaginosos da traqueia, eles não são anéis propriamente ditos, né? Ó. Você percebe que na porção posterior da traqueia, eles não se encontram, ó. Então a traqueia tem uma região membranácea aqui atrás, ó. Só tem o tecido mole aqui, ó. E na parte lateral e anterior, sim, as cartilagens, parecendo uma espécie de ferradura, né? Ó.
Então, para que eu preciso disso? Por que eu preciso dessas cartilagens? Como nós ventilamos por pressão negativa, toda vez que nós geramos uma pressão negativa no tórax, a tendência, não é que nós façamos com que as paredes moles se aproximem. Gerou uma negatividade, gera um vácuo, as paredes se aproximam. Então, eu causaria o colabamento das vias aéreas, toda vez que eu vou fazer uma inspiração por pressão negativa. Então, para isso não acontecer, as vias aéreas de maior calibre, elas são todas estruturadas com cartilagem, tá bom? Então, a traqueia seria a primeira porção dessa via aérea, ó. Toda a estrutura cartilaginosa aqui nessa região da traqueia. Professor, por que atrás aqui da traqueia, ó, nós não temos esses anéis? Porque aqui na parte posterior dela, ó, nós estamos passando com o esôfago. E toda vez que nós deglutimos alguma coisa, se for algo, né, de um tamanho exacerbado ou de superfície irregular, ele poderia até, às vezes, ficar preso aqui, ó, nessas saliências que tem aqui na estrutura traqueal. Então, não havendo essas cartilagens aqui na parte posterior, o contato de parte membranácea da traqueia e esôfago é tecido mole e pode haver deformidade entre eles. Então, a minha deglutição vai acontecer com tranquilidade aqui, ó, pelo esôfago, sem ficar bloqueado no trajeto, tá bom? Então, eu consigo estruturar a traqueia e, ao mesmo tempo, não gero nenhum tipo de dificuldade de descida de um alimento que foi deglutido através do esôfago, já que os dois estão intimamente ligados ali, né? Um na frente do outro. No caso, a traqueia na frente do esôfago. Um outro detalhe que é importante em relação à traqueia é que você observa o seguinte, ó. Esses anéis cartilaginosos, eles vão se organizando e quando chega na parte final da traqueia, ele forma um desenho parecido com uma quilha de navio. Sabe aquele bico do navio ali na parte frontal dele, não é? Ó? E dessa quilha, ele dá abertura para o lado direito e para o lado esquerdo, tá bom? Ó? Então, você percebe que é uma cartilagem diferente das outras, ó. E aí, essa estrutura em quilha de navio foi denominada carina, tá bom? Então, o termo carina lembra quilha de navio, que é o desenho da cartilagem que eu tenho aqui na traqueia, ó, estruturando os dois brônquios principais, ó, o brônquio principal direito e o brônquio principal esquerdo. Quando nós olhamos para essa figura, você percebe o seguinte, que o brônquio principal direito, ele é praticamente uma continuidade da traqueia, tá vendo? Ó? Ele é um pouco, se nós compararmos aqui, né? Ó, ele é mais curto do que o brônquio principal esquerdo, ele é mais largo e ele é mais verticalizado, né? A posição mais longitudinal, ó. Ok? Enquanto que o outro brônquio, que é o principal esquerdo, ele muda isso, ó. Ele fica mais longo, ele fica mais estreito e mais horizontalizado. Por que essa diferença? Por conta do local por onde ele tem que transitar, ó. Ele tem que passar entre a base do coração e a aorta. Então, ele transita ali no arco aórtico. Para ele poder vencer esse espaço, ele tem que ser mais longo. Para ele poder ter condições de passar por esse espaço mais estreito, ele tem que ser mais fino, não é? E para ele conseguir também se organizar entre a base e o arco aórtico, ele tem que ser mais horizontal, tá bom? Então você vai notar sempre uma diferença entre o brônquio principal esquerdo e o direito. Isso é uma estruturação anatômica clássica. Quando nós pensamos nisso, né, se tivermos um paciente aspirando um objeto estranho, para onde normalmente ele vai? Para o brônquio principal direito. Né? Então, é muito mais fácil para esse objeto simplesmente continuar pelo brônquio, vindo da traqueia direto para o brônquio direito, do que ele fazer uma curva aqui, ó, e seguir pelo esquerdo. Olha só, é quase um ângulo de 90 graus, né? Ó. Então, ele tem que fazer uma curva aqui para conseguir acessar o pulmão esquerdo. Isso não é muito fácil. É muito mais fácil ele seguir para o direito. Então, na maioria das vezes, a broncoaspiração de alimentos, de objetos estranhos,
vão em direção ao pulmão direito, né? Então, pneumonia por broncoaspiração, na maioria das vezes, acontece no pulmão direito. Se você tiver que fazer uma broncoscopia para remover um grão de feijão que uma criança aspirou, onde normalmente eu vou encontrar? Lá no brônquio principal direito, tá bom? Então, desculpe, por esse detalhe anatômico que apresenta o direito em relação ao esquerdo. Olha aqui numa radiografia, não é? Ó, você consegue perceber a traqueia, a região da carina, o brônquio principal direito e o brônquio principal esquerdo aqui demarcado. O tubo que nós falamos, eu vou precisar posicionar ele a mais ou menos neste local, né? Nessa altura aqui, ó. Que fique mais ou menos a 2 a 3 centímetros de distância da carina, para que a hora que o tubo solta o ar aqui, que o ar possa ir de forma igual para tanto pulmão direito quanto pulmão esquerdo. Ok? Olha lá o posicionamento do tubo novamente, na região de traqueia. Perceba que o posicionamento dele tem um detalhe aqui, né? Ó. Esse tubo ele tem um balonete na ponta. Né? Para que eu preciso do balonete? Porque eu preciso vedar a via aérea para que o ar não escape por aqui, não é? Ó? Porque quando eu vou ventilar o paciente, quando eu entro com o ar por aqui, esse ar vai ter que chegar até o pulmão e distender os tecidos pulmonares que são elásticos. Então, o que vai acontecer? Existe uma resistência aqui na frente. Se não houver uma vedação da via aérea, o ar faz isso, ó, dá meia volta e escapa. Então, infla-se esse balonete para poder fechar a via aérea. Eu tenho que tomar cuidado para que esse balonete aqui, ó, não fique posicionado na região da glote. Porque senão, na hora que eu insuflo o balonete, eu posso gerar uma pressão sobre os elementos da glote e causar lesão daquele ligamento que nós vimos anteriormente lá. Tá bom? Então, cuidado com o posicionamento também, tem que ficar certinho lá próximo da carina, né? 2, 3 centímetros dela. Aqui um exemplo de tubo com o balonete. Okay? E aqui nós temos uma radiografia mostrando uma intubação seletiva, tá vendo? Ó? É uma criança, o tubo foi colocado pela traqueia dela, ó, e penetrou no brônquio principal direito, ó. O ar que está sendo enviado pelo ventilador mecânico está ventilando o pulmão direito e não ventilando o pulmão esquerdo, ó. O que acontece com os alvéolos? Eles vão se fechando, né? O tecido fica bem juntinho, gera uma densidade maior e eu acabo marcando na radiografia de tórax como uma imagem mais branca, tá vendo? Então eu tenho uma atelectasia aqui, ó, que é o fechamento dos alvéolos pulmonares, ó. Uma atelectasia do pulmão esquerdo e uma hiperventilação do pulmão direito desse garotinho aqui, devido à intubação seletiva. Professor, é possível, assim que eu termino a intubação, de verificar se há intubação seletiva ou eu preciso aguardar pela radiografia? Não, você já vai conseguir perceber. Assim que você termina a intubação, você pega o estetoscópio e ausculta o pulmão, bilateralmente. Ausculta o direito, compara com o esquerdo, né? Os dois estão ventilando de forma igual, então beleza, você posicionou adequadamente, eu só vou radiografar para ter certeza de local, mas eu sei que eu estou conseguindo ventilar. Auscultei, não tem ventilação em um desses pulmões, provavelmente não será o esquerdo, né? Então eu vou precisar sacar um pouquinho o tubo para poder posicioná-lo de forma correta e tornar a auscultar. Melhorou a ventilação? Sim, agora então vou solicitar a radiografia para checar o posicionamento exato do tubo com imagem. Tá bom? Então, isso deve ser verificado. Aqui uma cânula de traqueostomia, só para você fazer uma comparação em relação a comprimento, né? Ó. Este vai pela boca, né, cavidade oral, e esta lá pela região da traqueia, lá no pescoço, né? Ó. Olha só o posicionamento dela, ó. Olha só as cordas vocais aqui, né? Na verdade, os ligamentos, né? Vestibular e vocal. Cartilagem tireoide, cricoide aqui, ó. Traqueia. E aí, a entrada através da traqueia com a cânula de traqueostomia, ó. O professor, Sim? quais são os critérios para decidir se vai ser
Um tubo oral ou diretamente pela traqueia? Sim, o critério usado para isso é o prognóstico do paciente. Se o prognóstico do paciente, ele é um prognóstico onde ele tende a sair da ventilação num período inferior a 7 dias, né, o médico ele espera, olha, esse caso que aconteceu aqui, dentro de 1 a 7 dias eu consigo desmamar o paciente da ventilação mecânica e consigo estubá-lo, né? Então, se esse é o prognóstico, eu vou introduzir o tubo orotraqueal. Se o prognóstico é uma situação onde o paciente vai permanecer muito tempo dependente de ventilação mecânica, ou talvez dependente de uma ventilação mais facilitada devido a problemas nas vias aéreas superiores, a traqueostomia ela já é indicada desde o princípio do tratamento. Tudo bem? Então você pode escolher um ou outro baseado nesse prognóstico. Agora, aconteceu uma situação. Por exemplo, o paciente ele fez lá uma asfixia devido a um quadro de pneumonia, e eu não sei exatamente quanto tempo essa pneumonia vai levar para ser curada. Então, eu vou colocar o tubo, vou ventilar esse paciente e vou tentar, dentro desse período de 7 dias, fazer com que ele tenha cura da pneumonia, né? Melhorar a parte pulmonar e tal, para poder estubar. Se deu os 7 dias e o quadro dele ainda é muito complicado, né? E aí a equipe médica passa a ter a percepção de que provavelmente isso vai se arrastar por muito tempo, então aí eles solicitam a cirurgia para fazer a traqueostomia. Então talvez ele fique lá durante 7 ou mais dias com o tubo e depois é indicado. Então o que determina um ou outro é o prognóstico. Se vai precisar ficar muito tempo com aquela via artificial, otimiza-se a traqueostomia, porque ela é mais fácil do paciente fazer a ventilação, se ele tiver que fazer desmame, e ela não tem o incômodo de ficar na boca do paciente, né? Porque o tubo na boca do paciente, ele gera ressecamento da membrana oral, ele faz ferimentos, é muito desconfortável para o paciente se ele estiver acordado, e a traqueostomia, embora aparente ser mais agressiva por conta de ser uma cirurgia, para ele é muito melhor. É muito mais tranquilo ficar com a tráqueo do que ficar entubado. Ok? Aqui, Entendi. olha só, peguei uma... Professor, Sim. paciente em coma Ah. induzido, já é indicada já direto já a traqueostomia? Então, aí depende se esse coma, quem induziu esse coma, se ele tem uma expectativa de quando ele vai tirar o paciente do coma. Então, por exemplo, houve lá um AVC, né? Esse AVC, pela avaliação que se teve da ressonância magnética, não é um AVC extenso, né? Os médicos entendem, olha, assim que esse edema que formou aí na região encefálica devido à lesão cessar e descomprimir o encéfalo, ele vai acordar. Então, isso tende a acontecer num espaço aí de 5, 7 dias, né, que é normalmente a evolução de um processo inflamatório. Então, eles entendem que é melhor deixar o paciente com o tubo, né? Porque dentro desse período de tempo, tudo indica que ele vai acordar. Agora, às vezes existe uma lesão onde, ao avaliar a ressonância, ele entende assim, olha, pelos elementos encefálicos envolvidos, esse paciente ele não vai acordar mais, muito dificilmente, né? Então, é indicativo já colocar a via aérea artificial definitiva, porque ele vai depender dela. Aí, então, já evolui para uma traqueostomia precoce. Então, Essa é a depende diferença muito... da traqueostomia definitiva e a traqueostomia temporária, né? Isso, isso. A intubação e a traqueostomia, isso. Tá bom, Tudo obrigada. bem? Nessa figurinha aqui, ó, é só para você ter uma noção de região, né, ó. O que nós fizemos aqui, ó? Foi desenhado aqui a cartilagem tireoide, né, ó. Como é que ele sabe que é aqui a cartilagem tireoide? Porque você consegue palpar aqui no seu pescoço, ó. Você consegue palpar a extremidade anterior dela, tem as lâminas se encontrando, formando um ângulo bem agudo aqui, ó. Você sente ela, ó.
Então, eu consigo imaginar exatamente pela palpação o local onde ela está. Logo abaixo dela, se você escorregar o seu dedo, ó, você sente ele afundar um pouquinho, e quando você força, você sente um anelzinho logo abaixo do seu dedo, ó. Eu estou nesse espaço aqui, ó, que é aquele ligamento cricotireoide, não é, ó? Que era o local da cricotomia que nós falamos, tá vendo, ó? Então eu consigo fazer a palpação e sentir o local. Então eu tenho a cartilagem tireoide, o espaço onde fica o ligamento, a cartilagem cricoide, ó. Aí logo depois começa a traqueia. Então a traqueia começa aqui, ó, daqui para baixo. Então o que ele fez aqui, ó? Ele usou um dedo abaixo da cartilagem cricoide para ele poder começar a fazer a incisão. Ou então ele poderia vir aqui, ó, e palpar a incisura jugular, que é aquele espaço, né, entre o manúbrio do externo e os dois ventres aqui, ó, do esternocleidomastoide. E aí ele mede 2 dedos aqui, ó. Então, ou 2 dedos da incisura jugular, ou um dedo da cartilagem cricoide, e faz a incisão. Tudo bem? Essa incisão aqui, pessoal, vocês vão enxergar essa incisão de 2 maneiras, né? Depois vocês vão ver na técnica cirúrgica isso. Tem equipes que preconizam essa incisão dessa maneira, que é uma incisão transversal, e tem incisões que são feitas de maneira longitudinal, ok? Aí cada equipe vai adotar de uma forma isso, e vocês vão conseguir visualizar lá o que fica melhor e como é que é melhor desenvolvido no pós-operatório essa incisão. Olha só aqui, ó, o afastamento das bordas, né, da incisão, verificação da traqueia, né? Observa que aqui, ó, tinha um anel, ele foi cortado, só na face anterior, ó, abriu-se um espaço, através desse espaço vai ser introduzida a cânula de traqueostomia, ó. E aí a colocação da cânula. Tudo bem? Para compreender isso legal? Sem problemas? A partir daí, chegamos no pulmão e na caixa torácica. Então, olha só. Nesse momento da aula, deixa eu ver que hora que nós temos aqui. Dá para aguentar mais um pouquinho aí? Como é que estamos de gás? Tá bom por hoje? Deixa eu dar uma olhadinha aqui o que nós temos. Porque semana que vem já faz caixa e pulmão só, professor. Beleza. Vamos deixar então. Vamos parar por aqui então. Então, olha só. Deixa eu só fechar a nossa gravação aqui para não ficar consumindo aqui espaço de vídeo.